No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Gente, no Summerville Resort você vai ter toda a infraestrutura, as casas são incríveis, você pode vir com, sei lá, uma família de amigos também, e tem casas para, sei lá, para 2 famílias, ou uma casa como a gente está, uma família de 3 pessoas, né? Mas são casas muito bem estruturadas e você vai ter todo o conforto. É muito legal, gente, bem pertinho aqui dos parques da Disney, toda a infraestrutura é top. Top Summerville Resort. Aqui no Summerville Resort, gente, tem casas de todos os tamanhos. Tem casa de 6 dormitórios, de 3. Olha, atende todo tipo de família, né? E muitas vezes as pessoas vêm com uma turma de amigos, então divide a casa com outras pessoas, o que é muito legal também, né, amor? Muito legal. A gente já fez isso e deu super certo. É bem divertido mesmo, é muito gostoso. E é bem legal que o condomínio é muito próximo aqui dos parques. É verdade. Não só dos parques, gente. Aqui próximo tem todas as grandes lojas que você encontra em Orlando e na Flórida inteira. Só que o mais legal é que fica tudo no máximo a 10, 12 minutos daqui. Tem um hipermercado gigantesco aqui do lado, dá pra ir a pé, inclusive. Tem posto de gasolina, tem farmácia. Tem tudo, absolutamente tudo, gente. E tem as lojinhas que a Isa adora ir. Não só eu, mas todo mundo gosta, né, gente? Ó, marca bem esse nome para você que está pretendendo vir para a Flórida. Aqui é o melhor lugar para ficar. Summerville Resort. Summerville Resort. Vocês vão entrar comigo junto aqui, olha, na nossa casa de férias em Orlando. Vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Olha que delícia. Olha quem tá aqui. Ah, o Michel. Pra onde que ele vai hoje? Pra Hollywood Studios. Ó, aí sim, Caramba. hein? Aí sim, hein? Vamos? Vamos. Vamos lá. Gente, olha o pôr do sol, que coisa mais linda em frente à nossa casa. Olha isso, olha. Gente, olha isso. Da porta de casa dá pra ver os fogos da Disney. Olha isso. Que coisa mais linda. Dica boa é dica compartilhada, né, Martônio? Isso aí. Nossas férias foram maravilhosas, a gente está indo embora pro Brasil, mas antes a gente precisa dar uma dica para você que pretende vir a Orlando. Vamos falar? Aonde que a pessoa pode ficar? Summerville Resort. Summerville Resort. É assim que fala, Martônio? Isso, aqui em Kissimmee. Aqui ao lado da Disney, nós estamos a menos de 2 quilômetros da Disney, muito próximo, um preço excelente e são townhomes de 3, 4 e 5 dormitórios, todas suítes, ou seja, acomoda de 6 a 14 pessoas com maior tranquilidade. Pois é, agora eu vou contar uma coisa, eu conto e mostro imagens. Aqui na nossa frente, todas as noites a gente vê a queima de fogos de casa, tipo, tô cozinhando, abro a janela e vejo a queima de fogos do parque da Disney. É espetacular, eu recomendo, pode vir que você vai ser muito bem tratado, vai estar muito bem confortável. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Esse cabelo grisalho dá medo. Dá medo. Ei, Zacarias, tudo bem? Tá bem? É a idade, é a idade. A idade. Viu? Há 30 anos atrás, falavam pra mim assim, pô, Zacarias, pinta o cabelo, caramba. E quando a gente era garoto, a gente tinha uns amigos que tinham 17 anos, tinha essa mecha no cabelo. A gente queria ter essa mecha, que chamava atenção. Obrigado, Peregrino, por estar com a gente aqui. Vou te apresentar.
Nós estamos quebrando um paradigma no horário, talvez até seja um horário ótimo para a gente fazer esses videocasts que vão para a TV, porque as pessoas têm, um ou outro tem mais, dá tempo de entrar e olhar, porque quando é um horário muito à noite, então, e a gente está com um certo problema de comunicação, mas o que importa é o nosso conteúdo aqui. Bom, Legal. para quem está nos assistindo aqui, eu estou com o doutor Leonardo Garcia, ele foi procurador do Estado, é consultor e professor, hoje ele está como advogado. Que é óbvio, né? A gente aprende muito, depois a gente dá pau nos caras, ensina os caras, depois a gente vira um deles, né? É o caminho. Bom, procurador do Estado do Espírito Santo, não deixa de ter o título, né? Como ex-procurador federal, com exercício no gabinete do Advogado-Geral da União, que é o AGU, assessor do relator do Senado Federal sobre as atualizações do CDC, membro do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, o CONDECON. É Espírito Santo? Espírito Santo. Espírito Santo. Membro do grupo de trabalho do CNJ para o acompanhamento da lei do superendividamento. Nós vamos falar sobre isso, inclusive. Advogado, professor, consultor e palestrante de diversos concursos e entidades. Na realidade, o que acontece? A tua experiência na sua vida profissional, você acaba virando... eu não diria, a gente fala consultor, coaching, professor, até por excelência, né? Porque a prática ensina isso, e tem muita gente que, mesmo com o título, ela é leiga nesse tipo de trabalho. Então, por isso que é importante aproveitar isso, né? Diretor da Brasilcom, se você quiser falar sobre isso depois, membro do Conselho Científico do Instituto de Defesa Coletiva, coordenador do site superendividamento.app. Vamos na formação acadêmica dele, rapidinho. A graduação pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Universidade Federal, hein? Você acha que ele é fraco? Não. Ele não é fraco, não. A especialização dele. Ele se especializou em Direito no consumo da economia pela Universidade de Castilla La Mancha, da Espanha. Aliás, existe uma cumplicidade com Portugal e Espanha no Brasil, né? Muitos promotores de justiça também fazem especialização lá, né? E pós-graduado em Direito Desportivo, que também é um assunto também pertinente. Autor do livro do Direito do Consumidor, comentando a jurisprudência. Você não quer falar para mim o que é a jurisprudência? Eu até não soube pronunciar. É a editora, não? Chama editora Juspodium, na verdade. Juspodium. Hoje é a maior editora jurídica do Brasil, né? A doutora, eu quero agradecer, inclusive, a doutora Luciana Guimarães, perfeito. Que também ela comentou a seu respeito e você foi pronto em aceitar o nosso bate-papo aqui, que é sempre importante esse conteúdo que faz parte do nosso conteúdo. Autor do livro Direito do Consumidor para Concursos, também pela mesma editora, autor do livro Consumo Sustentável, autor do livro Superendividamento Anotado e comentada na segunda edição, também da mesma editora, coautor do livro Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, coautor do livro Direito Ambiental, que também é um assunto que nós estamos em evidência, e coautor do livro Direitos Difusos e Coletivos. Primeira pergunta que eu vou fazer é o seguinte... Por que essa especialidade, excelência? Eu vou quebrar como é que eu digo para os meus colegas, inclusive, são todos meus amigos. A gente quer falar. Eu vou me lembrar para falar, depois eu te falo. Mas por que essa especialização no consumidor? Superendividamento é uma coisa que está em evidência hoje? Não, total. Né? Assim, nós estamos vivendo a pior crise da história do Brasil. Hoje nós estamos com o maior nível de endividamento familiar da história. Nós temos hoje 80% da população hoje com endividamento e boa parte delas em superendividamento, que é quando a pessoa não consegue mais quitar suas dívidas. Então esse é um problema, Zacarias, não é um problema só do Brasil, é um problema que ocorreu em vários outros países de primeiro mundo, inclusive, né, na França. O nosso modelo de superendividamento é o modelo francês, só que o superendividamento, ele é um problema
social, porque ele atrapalha muito a sociedade, de maneira geral. Né? Ele aumenta o suicídio, ele cria problemas familiares, há um aumento de divórcio, aumento de alcoolismo, aumento de índice de criminalidade, fora a questão financeira, porque a pessoa vai para a informalidade, para de pagar tributo. Então, o problema do superendividamento, ele afeta muito o ser humano. Devedor, né? O cara tem a pecha de devedor. E os países do primeiro mundo perceberam isso há muito tempo e criaram-se leis e sistemas que resolvem esse problema social. E o Brasil, ele acabou vendo, de maneira bem atrasada, eu participei ativamente do projeto, né, no Senado, eu fui assessor do relator à época, depois tive várias reuniões na Câmara dos Deputados, hoje eu integro o grupo do CNJ, que a gente acompanha a lei do superendividamento. Talvez esse seja um dos temas mais importantes hoje da sociedade, né, assim, um dos temas mais evidentes, assim, e que a gente precisa achar uma solução para esse problema que está acontecendo. Nós temos eu acho que vai ser um paradigma que vai ter que ser quebrado. Essa questão o que está em evidência, essa questão de carros aqui no Brasil hoje, eletrificados ou combustão, isso não importa. Mas o que está acontecendo muito é esse negócio de taxa zero. Isso aí vai criar um monte de problema, porque para você poder comprar, sempre foi assim, existe uma política que você tem que ter um certo score, né, que é o crédito e tal, e abriram um paradigma, quebraram um paradigma aí de o cara comprar um bem, né, seja de consumo ou não, mas sem que o cara tenha nome. Isso aí, que eu não tenho nome, sabe, eu não consigo pagar, seja o que Deus quiser. Vai ser um problema isso, acredito eu. Total. E essa questão que você comentou, no projeto original da lei do superendividamento, havia um artigo expressamente que dizia que era proibido qualquer menção à taxa zero, porque não existe financiamento taxa zero. Alguns juros o banco vai receber. Porque quando a gente fala taxa zero, nós estamos dizendo o seguinte, o banco, então, ele não vai ganhar dinheiro. Ou aquela financeira ela não vai ganhar dinheiro, porque a única forma dela ser remunerada é através dos juros. Então, se eu estou mencionando que a taxa é zero ou sem juros, eu estou fazendo uma publicidade enganosa. Isso estava expresso na lei. Mas o presidente, à época, entendeu que isso era uma prática usual do mercado, o que foi uma grande pena, e vetou esse artigo quando da publicação da lei. Que é uma pena, porque é uma publicidade. O fato de ser uma prática usual do mercado, isso não legaliza a questão. A gente queria exatamente referendar esse abuso, porque gera um engano no consumidor. Porque não existe taxa zero. Né? Não existe empréstimo sem juros. Deixa eu perguntar uma coisa, veio essa polêmica uma vez. É verdade que na prestação do banco ou da entidade financeira existe um seguro que eles nunca perdem? Então, é a questão do seguro prestamista, né? Esse é um dos grandes problemas hoje que acontece com o abuso. Ontem, eu ajuizei uma ação civil pública, eu advogo para uma associação de consumidores da área financeira, que é uma entidade grande que faz um trabalho belíssimo. E nós protocolamos ontem uma ação civil pública contra o BMG pela venda casada do seguro prestamista. O que o BMG faz? Ele quase obriga o consumidor, ao tomar o empréstimo, a contratar um seguro, que é o chamado seguro prestamista, que é quando ele tem uma intercorrência na vida dele, uma morte, um desemprego. Esse seguro vai cobrir aquela dívida. Mas o mais interessante é que o seguro prestamista, ele não é abusivo. O problema do seguro prestamista é atrelar a contratação ao seguro. Então, é uma faculdade do consumidor contratar ou não. Não é uma obrigatoriedade. Por exemplo, no sistema financeiro da habitação, a lei obriga o seguro obrigatório. Então, no sistema financeiro, o SFH é obrigado ter um seguro. Não necessariamente daquele banco, não necessariamente da Caixa Econômica Federal. Eu posso escolher qualquer seguradora. O que a Caixa Econômica muitas vezes faz? Obriga ou induz o consumidor a contratar aquela seguradora. Só que nos empréstimos em geral, por exemplo, no consignado e empréstimos financeiros, não há essa obrigatoriedade. E os bancos atrelam isso, colocam isso dentro
da contratação. Muitas vezes o consumidor sequer sabe que ele contratou e está pagando um seguro prestamista, um seguro. E o pior, no caso do BMG, o BMG criou uma corretora que faz parte do grupo BMG, que essa corretora de seguros, ela estabelece um contrato com terceiros, um contrato de exclusividade, em que nessa contratação ela fica com um grande percentual da contratação desse seguro. Então ela ganha em todos os sentidos. Então nós ajuizamos essa ação civil pública, eu distribuí ela ontem, em Brasília, e essa discussão que você levantou. Hoje vários bancos fazem isso, porque eles querem aumentar as vendas. Então eles ganham no empréstimo e ganham também no seguro. E ganha no volume também, né? Ganha no volume. Lembrei da palavra que eu ia te falar. Vou quebrar a liturgia do seu caro. Ah, legal, legal. Não, o que eu... relacionado, que eu ia te perguntar, mas você já respondeu, que você participou da construção da lei do sobreendividamento e tal, no Senado. Qual foi a tua contribuição nisso? Então, eu fiquei... Você já estava como procurador? Estava como procurador na época. Só fazendo uma ressalva, eu sou procurador ainda, eu sou procurador do Estado. Eu fui procurador federal, morei em Brasília, né, assessorando na época o ministro da AGU, saí, que eu passei no concurso aqui do Espírito Santo, e aqui no Estado, a Procuradoria do Estado é compatível com a advocacia. Porra, legal. Você sabe que eu nunca peguei, eu não sabia que havia que poderia conciliar. Eu achava que... Vários estados Minas, eu acho São Paulo. Eu acho que São Paulo, acho que não, né? Pode São Paulo também não? São Paulo Eu acho que São Paulo não pode, verdade. Não pode. Ele é procurador do Estado, defende o Estado e acabou. Não tem, não tem outra Rio atividade. pode, Minas pode, Espírito Santo, vários estados hoje podem Agora, advogar. isso não cria uma zona de conflito? Isso está eu não diria no estatuto, mas na lei orgânica de vocês? Então, a própria lei permite. A nossa própria lei orgânica permite. Tá. Sim, dependendo da situação, pode causar algum tipo de conflito. Nós somos... Bom, mas aí em alguns casos você se julga impedido e tem que deixar alguém... Bem, nós somos hoje proibidos de advogar contra o Estado. Tá. Né? Então, assim, qualquer autarquia estadual, uma demanda contra o Estado, eu não posso atuar. Mas eu posso, por exemplo, atuar contra bancos. Contra o município de Vitória, por exemplo, que não é a entidade que eu sou procurador. Contra a União, Entendi. por exemplo, eu posso advogar. Né? É porque o procurador de Estado, a gente enxerga isso aqui também. É muito específico. Muita gente não quer processar o Estado por causa disso, que tem cara que é só para isso e dificilmente se ganha um processo contra o Estado, e quando se ganha, quem vai receber é o neto e tal, aquelas cartas precatórias da vida que a gente já conhece. Eu posso, sem querer defender o Estado aqui, mas o Estado do Espírito Santo é um Estado até que tem pagado... Tá andando. Bem, os caras estão aprendendo. Nós estamos bastante saneados aqui no Estado, sabe? Assim, então aqui tem demorado pouco, assim, para receber aqui. Para dizer a verdade, Excelência, a questão é a seguinte: o cara não entra contra o Estado à toa, né, meu? À toa não vai entrar porque ele sabe o tamanho do canhão que ele vai levar, porque é grande, o pessoal que defende é tudo profissional e que tá ligado. Então, assim, eu acho que tem que ter um certo bom senso nessa história de quem vai ter essa decisão. Você atende, isso eu pergunto sempre, antes que a gente tem muita coisa para te perguntar, e nós não temos muito tempo, mas você atende a parte, por exemplo, quando eu falo a parte, que seria o advogado de defesa, alguma coisa, não? Você fala como procurador do Estado? Como procurador, ou você como advogado, você tenta falar com o juiz, alguma coisa assim, não? Sim. Segunda-feira mesmo agora, nesse processo do BMG, eu já marquei para despachar com o juiz sobre esse processo. Então, essa interlocução ela é fundamental, né? Entre as partes, muitas vezes, como procurador, muitas vezes os advogados nos procuram para poder conversar sobre algum problema específico, e tudo que a gente pode fazer para poder solucionar, a gente faz. Claro que como procurador a gente tem uma limitação, né? Eu não posso fazer um acordo, algo fora da minha alçada, né? Eu preciso de autorização. Mas, às vezes, é uma questão burocrática, às vezes é uma questão de acelerar o processo e etc. Então, a gente atende, né? E como advogado particular, isso é fundamental, né? Eu sempre falo que a gente tem que tentar evitar ao máximo o processo judicial. Né?
Eu vou te falar uma coisa, eu já perguntei para vários desembargadores, ministros que eu já entrevistei, até advogados. E você, como procurador ou como advogado, você acha que numa conversa dessa, às vezes muda a convicção de uma decisão, não? Total, total, total. Olha, minha esposa é defensora pública aqui do Estado. Ela teve um caso emblemático, que ela fez uma sustentação oral, o desembargador pediu visto e mudou completamente o entendimento dele, e o voto dele já estava pronto, que é uma coisa raríssima de acontecer. Eu acredito. Ela chamou atenção para um ponto, é claro que são processos muito específicos e tal, mas às vezes você precisa chamar a atenção para um ponto que ele não enxergou, né, o pontuar, né? Por exemplo, eu vou despachar esse processo porque é um processo grande contra um BMG, então eu quero pontuar com ele algumas questões da competência de Brasília, por que nós escolhemos Brasília, por exemplo, para ajuizar a ação, porque como ação coletiva você pode escolher, né, qualquer capital do Estado, alguns juízes não aceitam, porque eles entendem que você teria que ajuizar, por exemplo, na sede da associação, mas a sede da associação não importa, o que importa é o banco e o abuso que é praticado em todo o Brasil. Então, muitas vezes, ajuda muito, assim, eu acho que é importante esse trabalho, sabe? De você conversar, despachar, de você conversar com o advogado, às vezes você consegue um acordo extrajudicial, as partes resolvem aquele conflito ali e não deixa aquela questão para o juiz, né? Isso já é uma prática muito comum nos Estados Unidos, né? No Brasil a gente tem menos essa situação, a gente é muito judicializado, deixar tudo para o juiz resolver. Eu acho que a gente precisa avançar para essa questão dos acordos, das câmaras de arbitragem, né? Isso é algo que a gente precisa avançar ainda no Brasil. Eu tenho também, como eu falo, que tem perguntas aqui para a gente fazer, e o tempo. Eu deixei de te fazer uma pergunta que eu sempre faço no início. Eu queria te perguntar por que você quis ser, eu diria, advogado, e depois você foi ser procurador. Qual foi essa ideia? É coisa de moleque? É coisa de forçação de barra? Como é que foi isso? Engraçado, eu sempre quis advogar, sempre, desde pequeno, assim, eu lá em casa, meu irmão é procurador da Fazenda Nacional, assim... Bom, então, modéstia à parte, tem uma máfia lá. Mais ou menos. O meu irmão do meio, não. Meu irmão do meio já foi para a área da publicidade. Mas mesmo antes do meu irmão, por exemplo, mais velho, decidir pelo direito, eu já tinha escolhido, porque eu quero ser advogado, eu sempre gostei dessa questão. Mas depois que eu formei e eu tentei advogar, naquele começo difícil, né, meu irmão já era procurador da Fazenda, eu falei, cara, vou procurar um concurso. Acho que o concurso, se puder advogar ainda, melhor ainda, porque ele te dá uma estabilidade, te dá uma segurança e te dá uma credibilidade, porque afinal de contas você tem aquele cargo. Então foi aí que eu comecei a estudar para concurso. E o primeiro concurso que eu passei, que foi esse de procurador federal da AGU, esse não podia advogar. E eu assumi, fui, né, e a princípio fiquei no INSS, depois fui chamado para poder assessorar o ministro, lá em Brasília, e aí continuei fazendo concurso. E aí passei aqui. Então, foi sempre algo que eu busquei, assim, essa questão da advocacia, do concurso para poder advogar. O engraçado é que, quando eu chego aqui no Espírito Santo, eu abro o escritório junto com outro procurador, por incrível que pareça, advogando para banco, né? O nosso cliente maior era o banco, mas nessa época eu comecei a dar muita aula, e aí começou uma vida minha acadêmica, e eu dava aula em muitos cursos no Brasil, viajava muito, e comecei também a escrever, nessa época, os meus livros, e participar muito. Eu tinha um trabalho muito grande nessa editora hoje, que é a maior editora do Brasil hoje. Na época ela era uma editora pequena de Salvador, e eu participei, eu cheguei a ter, coordenando mais de 200 livros nessa editora. Então eu coordenava muitos livros, eu chamava autor, eu coordenava livro, coordenava curso, então foi um trabalho muito intenso. E aí isso me preencheu, eu acabei fechando o escritório, porque o meu sócio passou em outro concurso, procurador do trabalho, e aí eu fiquei sozinho no escritório, acabei fechando, e aí só fui ter advocacia mais recente agora, né? Depois dessa área toda, ter mexido com a questão do superendividamento, e aí eu sempre fui professor de direito consumidor, que tem uma área muito ligada ao contrato bancário, mas nesses últimos anos que eu tenho me especializado mais na área do direito bancário. Porque o direito bancário, eu sempre falo isso, eu tenho alguns cursos gravados do direito bancário, ele é um constante aprendizado, porque se muda muito a cada dia, as resoluções do Banco Central e do Conselho Monetário
se alteram diariamente. Ontem foi publicada uma resolução que altera, por exemplo, uma questão da fraude, né, que é o manual do DICT lá do Banco Central. Então, esse acompanhamento ele tem que ser constante, né, do direito bancário. Então, é uma área hoje que eu estou mais afinado, digamos assim, em razão até do meu trabalho no superendividamento lá no Congresso. Eu brinquei aqui negócio da máfia, mas quando eu falo da máfia, a lei do cidadão, do direito que tem de se defender. Né? Isso aí a gente brinca aqui porque faz parte do nosso conteúdo, claro. Mas é admirável, né, que todo mundo entre e consiga, cada um numa área, principalmente num órgão do Estado, que não é fácil assim você conquistar. E são patrimônios do governo hoje que tem tudo na ponta da língua. São caras que, você vê, de procurador, aí vira advogado, aí entra como advogado e procurador de Estado, que é uma diferença que tem no Estado, e ainda dá aula. Quer dizer, tem muito para ensinar. Foi isso que eu mencionei no início. Eu acho que eu já perguntei no início, mas eu vou retomar. Por que essa especialização muito no consumidor? É por causa dessas questões de banco, pegou gosto, viu uma brecha no direito aí? O que você enxergou? Assim, desde a época da faculdade, quando eu me formei, assim, eu sempre enxerguei que a gente tinha que escolher uma área, né? A gente tinha que nichar. Por exemplo, meu irmão mais velho, ele foi para a tributária. E eu sempre gostei do direito consumidor. A época, o direito consumidor ainda era bem incipiente, não tinha o destaque que tinha hoje. Eu me lembro quando eu lancei meu primeiro livro, que foi o Código Comentado, você tinha pouquíssimos livros no mercado. Assim. Meu livro acabou sendo adotado por muitas faculdades, inclusive, à época. Então, acho que foi um pouco isso. Assim, escolher uma área, e foi uma área que eu me identifiquei. Né, porque você, quando consegue algo para o consumidor, isso tem um valor. Né? E hoje eu estou vendo a questão bancária, alguns anos trabalhando com bancos. Porque quando você consegue, às vezes, salvar a vida você literalmente salva a vida. Principalmente quando a gente fala de dívida bancária. Outro dia eu atendi um cliente, um casal de professores, que a esposa começou a chorar no meio da consulta, porque ela estava com medo do marido, que estava participando da consulta, se suicidar. E ela falou o seguinte: olha, eu não sei se ele vai voltar para casa. Quando ele atrasa 5 minutos, eu já começo a chorar. Porque a dívida, né, e nós homens temos uma dificuldade maior com relação a isso, a gente quer resolver. Né, a gente não... A questão da responsabilidade da responsabilidade, a gente acha que nós somos os provedores, e as pessoas começam a se endividar, e sempre nas entrevistas e nos eventos, nas palestras, me perguntam: qual a principal dica que você daria com relação às questões das dívidas bancárias? Primeira coisa que eu sempre falo, olha, procure logo alguém para ajudar. Procure um advogado para poder te dar uma luz, porque sempre tem uma saída. A dívida bancária é igual uma doença. Quanto mais cedo você procurar um médico, no caso, maior a probabilidade e menos dor você vai ter para tratar daquela doença. Com dívida bancária é a mesma coisa. O que acontece é que normalmente as pessoas se enrolam, elas fazem novos empréstimos, elas buscam dinheiro. Nesse caso, por exemplo, elas pediram o cartão da tia, começaram a comprar cartão da tia, até chegar ao ponto de trocar dinheiro por cartão de crédito. Então, como é que funciona isso? Você vai numa loja, isso é ilegal hoje, é ilegal, mas acontece. Você vai numa loja, a loja passa o seu cartão, 30 mil reais, por exemplo, e ela te dá 25 mil reais ali à vista. Então você deixou 5 mil de juros ali para aquela loja. E ele fez isso, por exemplo, e esse cara fez isso em 1 milhão de reais, só de cartão de crédito. Então, veja o tamanho do problema que ele aconteceu. E ele escondeu disso da esposa, porque ele queria resolver o problema, não queria falar isso com a esposa. Então ele estava totalmente assim, abalado e falou: eu pensei mesmo em suicidar, pensei em como fazer isso. E quando você resolve o problema dele, é claro que são problemas complexos, e a lei de superendividamento veio para essa situação, para falar assim: olha, situação que não tem jeito, ele não vai conseguir pagar a dívida. Então a lei vai precisar vir para poder ajudar situações como essa. Né? E não é fácil. Quando a gente pensa na lei de superendividamento,
Parece que assim, é uma coisa simples que ele vai resolver, ele gastou do jeito que ele quis, e veio a lei e vai resolver. Não, não é isso. A pessoa vai passar por um processo duro, longo, que ele vai ficar sem dinheiro para fazer boa parte das coisas que ele gostaria de fazer, mas ele vai conseguir ter vida de novo. Porque do jeito que ele está hoje é impagável. Ou seja, ele não mais consegue pagar. Só que se a gente deixar isso acontecer, Zacarias, essa família, por exemplo, veja, são professores da Universidade de Santa Catarina, Federal. Eles não conseguem dar aula. Os caras não têm paz para estudar, para dar aula. Então a gente tem danos sociais enormes. Não é só aquela família. A gente causa um problema de larga escala. Então essa pessoa tem que ter o direito de ter uma segunda chance, que a gente fala. E é uma segunda chance que ele vai pagar dentro de um limite da vida dele atual. Né? E veja, de uma certa forma, ele também chegou nessa situação por falha bancária. Porque os bancos concedem crédito hoje no Brasil de maneira irresponsável. A Crefisa agora está sendo fiscalizada pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, essa semana, Crefisa e mais 19 bancos, porque eles fazem juros a mais de 1000%. E concedem créditos para negativado. Então, eles concedem créditos para pessoas que não poderiam ter crédito. Tudo antiético, meu Deus do céu. Que medo. Pensando na no negócio. Não ganhar mais. Os bancos são responsáveis nessa brincadeira. É capaz de 50% dessa turma aí, isso de qualquer instituição, pagar bonitinho, e 50% não pagar, e no total a conta já está paga. Claro. Né? Me perguntaram outro dia, mas como é que o banco concede para negativado? Porque o tamanho dos juros é tão grande que as poucas parcelas que ele pagar já vai ser suficiente. E muitas vezes são débitos em conta. Já está debitando ali, o consumidor ele nem paga, aquilo ali já é debitado da conta dele. Então o banco tem uma segurança de que vai sair da conta dele aquele valor. E são juros de 1000% ao ano que nós estamos falando. Né? Então, assim, são juros extremamente abusivos. Então, eu brinco que o advogado bancário hoje, quando ele consegue hoje dar uma tranquilidade para uma família dessa, de você administrar a situação da dívida, hoje a gente fala muito de gestão do passivo bancário. As pessoas hoje não têm uma dívida só, ela tem várias. Tem consignado, tem empréstimo pessoal, tem a dívida da casa. Então, você vai o quê? Blindando o patrimônio dela, você vai tentando negociar, por isso que a negociação extrajudicial funciona muito. Outro dia eu peguei uma negociação com o Banco do Brasil, eu já baixei, ainda não fechei o acordo, mas já baixei a dívida de 280 para 80 mil. Ainda quero baixar mais. Então, há situações que você consegue baixar a dívida. Isso tudo de maneira extrajudicial. Porque o banco também, ele sabe que aquele cliente não tem condições de pagar ele. Então, se você oferece algo que é possível de pagar, o banco pelo menos vai receber alguma coisa. E tem uma questão interessante aí do direito bancário, cara, que é o seguinte, o banco, quando ele tem uma dívida, tem uma situação interessante que chama-se provisionamento bancário, que é o quê? O banco ele tem que informar para o Banco Central que aquela dívida está inadimplente. Com base nisso, ele tem que provisionar aquele valor que ele, em tese, iria ganhar, ele tem que colocar aquele dinheiro, um certo percentual, para garantir aquela dívida. Por uma questão de blindagem financeira do país. É como se fosse um lastro, né? Um lastro. E mais. Hoje os bancos, qual é a grande diferença dos bancos? Eles podem emitir moeda, chamada a moeda escritural. Então, existe o banco, uma das grandes vantagens de ser banco é a emissão de moeda. Né? Por quê? Porque ele pega um empréstimo, ele vai pegar um dinheiro meu, que eu depositei, e vai emprestar para alguém. Com base nisso, ele está criando o dinheiro no mercado. Então ele pode fazer isso, só que ele só pode fazer isso com base no faturamento dele. Se o faturamento dele cai, por quê? Porque ele tem uma dívida, ele vai emitir menos moeda. Quando a gente percebe isso, entende o direito bancário mais a fundo, a gente começa a ter mais condições de negociar isso com os bancos. E os bancos fazem isso por quê? Porque para eles é bom também a situação. Então, quando a gente consegue fazer isso para um cliente, eu brinco que a gente vira aquele médico que salvou a vida de um familiar. Sabe, aquele mesmo carinho que aquela família tem com aquele médico, fala, cara, o doutor fulano de tal salvou a vida do meu pai, salvou a vida da minha mãe, salvou a vida do meu filho. Esse advogado vira essa referência para a vida. Isso não tem preço, de fato, porque é um valor muito grande que a gente carrega, assim, de poder ajudar as pessoas nessa situação.
Eu tenho várias perguntas que a gente produziu, inclusive, mas eu queria te perguntar assim, você afirma que a advocacia precisa mudar a forma de atuar nas ações de fraudes bancárias. O que está de errado nesse modelo atual? Então, o que está acontecendo? Na verdade, a advocacia, ela tem alegado só o Código de Defesa do Consumidor, só o Código Civil, porque durante muito tempo, nós da advocacia, do direito em geral, a gente só olhou para as leis, né? A gente trabalha muito bem leis, decretos, mas a gente não olha muito para as resoluções das autarquias, por exemplo. Quem advoga na área de saúde, para as resoluções da MS. E na área bancária, tem um valor muito grande as resoluções do Banco Central, porque o Banco Central, ele, como órgão fiscalizador e sancionador, ele edita uma série de normas, deveres bancários para as instituições que elas têm que cumprir. E a gente, muitas vezes, como advogado, a gente fica só na base da lei, da lei, da lei. Quando, na verdade, nós temos que olhar para as resoluções para poder entender aonde o banco falhou. Então, eu tenho um curso de fraudes bancárias que eu criei um método, que eu chamo de método falha, que nada mais é do que como que você vai encontrar a falha bancária. Hoje eu dei uma aula de manhã onde eu analisei um julgado do STJ, onde havia uma falha bancária. E o que eu mencionei? Que muitas vezes nós tentamos provar a falha bancária alegando o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. E está tudo bem, porque também nós precisamos alegar essas leis. Só que ali nós estamos fazendo uma interpretação. Há uma falha bancária que deveria ter feito isso, porque o código diz que é um defeito do serviço, uma coisa mais genérica, uma interpretação. Mas quando a gente vai para a resolução do Banco Central, a resolução fala estritamente o que o banco falhou, o que ele tem que fazer. Então, por exemplo, para abrir uma conta, existe uma resolução do Banco Central que fala o que o banco tem que fazer quando ele tem que abrir uma conta. E quando a gente fala de fraude, existe uma conta que está sendo utilizada para fraude. Existe uma conta onde há entrada de dinheiro e saída de dinheiro a todo momento. Como é que o banco não monitorou essa conta? Então, uma coisa é eu alegar que ele não monitorou porque o Código de Defesa do Consumidor fala que a responsabilidade é objetiva, estou interpretando. Mas quando eu olho para a resolução do Banco Central e diz que ele tem o dever de monitorar, existe uma resolução que obriga ele a monitorar e que, inclusive, tem que bloquear esse valor, eu estou afirmando que ele, por uma resolução do Banco Central, que ele é fiscalizado e ele precisa cumprir essa norma, não cumpriu essa norma regulatória. Então eu falo que nas fraudes bancárias e na advocacia bancária em geral, hoje o advogado moderno, o advogado que tem conseguido êxito, é aquele que conhece bem as regulações, as resoluções do Banco Central e do Conselho Monetário e fundamenta a lei com base nessas resoluções. Esse é um grande diferencial. Eu vejo definitivamente. Quando você fala fundamenta a lei e eles viram técnicos bem envolvidos na situação, eu queria que você me comentasse, é importante falar sobre isso, a questão da jurisprudência. Porque, às vezes, a sua interpretação e a sua alegação, a sua interpretação e a sua prova, o fato, você acaba dando uma decisão. Eu estou falando isso como procurador, ou como promotor, ou como juiz, que você deve ter visto muito isso. Uhum. E isso acaba virando lei. Se fala muito isso em jurisprudência, que acaba tomando uma decisão de coisas que existiam, que eram completamente equivocadas. E aí acabou se admitindo essa decisão que foi dada e que está fora do contexto lá atrás. Que estava na cartilha, vamos falar assim. Hoje, depois do Código de Processo Civil de 2015, né, se criou a teoria dos precedentes. Então, hoje nós temos as teses que são fixadas, tanto no âmbito federal do STJ e STF, como no âmbito estadual, nos tribunais de justiça, que são os precedentes. E o precedente nada mais é do que uma jurisprudência consolidada daquele tribunal. E quem que faz a jurisprudência? Eu sempre brinco isso. Não é o desembargador, não é o juiz, é o advogado. Quer dizer, é uma tese bem trabalhada, é como você leva aquilo e demonstra aquilo que vai gerar o convencimento daquele magistrado. Eu citei um caso, numa aula recente que eu dei, de maneira muito interessante. No mesmo mês do STJ, teve 2 julgados sobre a falsa central, o golpe da falsa central, que é aquele golpe que liga pro consumidor, o cara se passa pelo gerente dele e começa a pedir um monte de dados e o consumidor
na confiança, acreditando ser um gerente dele, passa os dados para ele. 2 julgados do mesmo caso. Um julgou responsabilidade do banco, a outra julgou que não havia responsabilidade. E aí eu achei interessante, porque aí eu fui, como advogado eu consigo fazer isso, eu entrei nos 2 processos, com o meu token, com o meu certificado, e fui verificar todo o processo, desde a petição inicial. Alega a falha regulatória, alega as resoluções do Banco Central, mostra nitidamente qual era a falha do banco e que gerava o defeito do serviço. E aí gerou responsabilidade do banco. A outra sequer alega isso, só alega genericamente com a defesa do consumidor, fala em defeito do serviço. E aí o STJ entendeu que ali havia uma culpa do consumidor, que o consumidor que gerou os dados dele não analisou a ótica do banco. Então, é o advogado. A responsabilidade é o advogado que leva. O advogado é que cria circunstâncias. É ele que gera a tese. Nós que vamos gerar a jurisprudência, né? Para o bem ou para o mal, dependendo do ponto de vista. Então, o trabalho do advogado é fundamental. Por isso que nós precisamos nos capacitar cada vez mais. Hoje nós estamos vivendo uma era da superinformação. As coisas mudam-se muito a todo momento. Por isso que hoje a advocacia cada vez mais é nichada. Você advoga dentro do direito bancário, você não consegue advogar em tudo. Ou você advoga para fraude, ou você advoga para crédito rural, ou para consignado, para seguro prestamista, no máximo em 2 delas. Mas por quê? Porque é muito nichado hoje a atuação. E tem que ser. Você acha que... isso eu ouvi de um economista que não está mais aqui com a gente, Geomir Betting, quando eu era diretor nacional da TV Bandeirantes, ele trabalhou comigo. E ele me falava, Zacarias, a gente, naquela época, já um pouquinho antes dele falecer, ele falou assim, a gente vive num celeiro jurídico. Você enxerga dessa maneira também, não? Porque hoje tudo é... Aliás, vou te fazer outra pergunta em cima dessa que tem tudo a ver com o que está acontecendo. Pergunto para todo mundo isso, inclusive. Liberdade de expressão tem limite? Tem limite. Tem limite. Era isso que eu queria ouvir. Era isso que eu queria ouvir. Tem limite. Né? Aliás, tudo tem que ter limite na vida, né? E não tem essa questão de bom senso. O limite é sempre aquilo que não vai afetar o próximo. Né? A gente está discutindo uma geração e uma época em que a rede social está aí, que todo mundo tem voz. A comunicação muito aberta, muito aberta. Eu recebo muita informação do Brasil inteiro, principalmente da Polícia Federal. 6h30 da manhã, já estou recebendo prisão e não sei o quê. E a gente tem uma obrigação como profissional e nós temos ferramentas para checar. A gente checa tudo antes do que entrar com um equívoco aí e criar um problema para a própria imprensa, inclusive, né? Óbvio, não são todos que fazem isso, porque tem sites aí de... Mas assim, quando se fala em liberdade de expressão, eu também acho isso desde quando começou essa polêmica e a comunicação ficou muito aberta. Eu acho que tem que ter um certo limite e uma questão de responsabilidade do que você... a sua opinião, ela vale a sua opinião, mas a sua opinião também, isso não quer dizer que você pode falar o que você quer. Falar o que você quiser, né? E vocês jornalistas, vocês estudam isso, né? A questão da conferência, nós estamos aprendendo ainda, porque está mudando tudo. Né? Da responsabilidade, né? Do que se fala, do efeito disso, né? E hoje todo mundo quer ganhar seguidor, então é fácil, na verdade, você criar ali uma cinema, você meter o pau nos outros, você falar, e às vezes nós estamos falando, quando a gente fala, por exemplo, eu posso discordar totalmente de uma decisão, eu participei, por exemplo, teve um julgamento agora do mínimo existencial lá no STF, eu participei do julgamento, estava lá, pedi a palavra para poder falar no dia do julgamento, discordei veementemente da maioria dos ministros ali em várias coisas. Agora, uma coisa é eu discordar, e eu falei abertamente depois dos meus vídeos, nas minhas aulas, que eu discordava. Agora, outra coisa é eu atacar os ministros, ou falar que eles cometeram algum crime, ou que eles foram financiados por bancos e etc. Embora a gente saiba, eu sei exatamente que a pressão que os bancos exercem hoje nos tribunais. A gente sabe disso, mas uma coisa existe um lobby que é normal, existe um lobby, como inclusive quando eu trabalhei no Senado, eu fui assediado sem problema nenhum por vários desses advogados de várias forças, e isso é normal, tá? Isso não tem nada de problemático nisso. Porque cada tem um o lobby... defendendo o seu direito. Porque a gente sabe, isso é sabido há muitos anos,
que o lobby nos Estados Unidos é legalizado em alguns países, mas, mas aqui no Brasil, quando você usa a palavra institucional, é uma coisa que é a minha área, modéstia à parte, eu criei a área institucional no Brasil, eu tenho uma história, uma hora eu vou te contar isso. Que legal. Não existia esse cargo no Brasil. Esse cargo existiu por um motivo. Há mais de 20 anos, em 98, eu criei esse cargo e ele acabou indo para o governo, acabou se criando um ministério. Porque era essa preocupação. Quando se falava em lobby, o institucional também é aquela coisa de você fazer a representação do poder constituído da sociedade civil. E ter, né? Agora, o lobby, na nossa cabeça, sempre foi grana. E não é o nosso. Existe como é que eu diria? Essa coisa de que você fala em lobby, o cara. Essa discriminação, vamos dizer assim. Exato. Entendeu? Exato, né? Não Quando é. você fala em lobby. A gente sabe que não é assim. Essa associação negativa, né? Negativa, mas a gente sabe que não é assim. Por causa de uma relação dessa, se resolve muita coisa também. Muita coisa boa se resolve. Sem dúvida. Muita coisa boa. Uma coisa é eu afirmar que os bancos foram em cada gabinete conversar com os ministros e tá tudo bem. Outra coisa é eu falar que teve interesse ali, que teve, sendo que eu não tenho prova disso ou não tenho nenhuma informação. Então, claro. Isso, claro. Isso não é... Né? Então, o que eu ia te perguntar? Eu ia fazer mais uma pergunta. Eu tenho várias para te fazer, mas o tempo, meu Deus do céu. Relação especial de tradição oferecida no mercado. Mercado de educação, um advogado nunca atuou na área e consegue começar hoje em nosso mercado saturado. Eu queria te perguntar do advogado. Você costuma dizer que a advocacia bancária será um dos maiores mercados da próxima década. Por quê? Por causa disso que nós falamos, da taxa zero, não? Nós temos um problema muito grande no Brasil. Nós temos um problema da autojudicialização. Nós temos um problema de baixa informação financeira. Né? Na época da lei de superendividamento, eu incluí um artigo na lei obrigando as escolas a colocarem no currículo a educação financeira. Eu sou um grande crítico, inclusive, do sistema educacional brasileiro. Eu acho que a gente estuda tanta coisa desnecessária. Né? Meu filho, outro dia, chegou aqui estudando, com todo respeito a quem é dessa área, mas estudando o nome em latim das flores e das plantas. E não estuda-se política, não estuda-se sociologia, não estuda filosofia, não estuda educação financeira. A gente faz 10 faculdades e quando você vai ver, você não usa 10%. Porque depende muito do seu perfil, da sua vocação. Eu costumo dizer que perfil e vocação andam juntos. E os caras ficam enfiando coisa que não interessa pra gente, entendeu? Eu fui obrigado a decorar a tabela periódica. Eu não lembro mais de absolutamente nada. Nem eu fiz o curso de números binários, como funcionava o sistema, cartão. Nem lembro mais. Foi em 97, não lembro mais, né? E que 97 antes, 78, imagina. Nem lembro mais. Então, assim, tem coisas que a evolução está tão grande hoje e as escolas ficam perdendo tempo, entendeu? Eu acho que isso que eu acho que acontece. Tem que fazer a coisa ser um pouquinho mais óbvia, eu acho, sabe? E aí eu coloquei na lei essa obrigatoriedade, mas à época o MEC interferiu, pediu para poder o senador tirar, dizendo que o Código de Defesa do Consumidor não poderia criar uma alteração. E agora está se discutindo agora de novo, 10 anos depois, essa obrigatoriedade agora para uma lei específica. Ou seja, são coisas que é difícil de entender no Brasil. Então a gente tem esse problema de educação financeira e a gente tem um problema grave. Né? Nós estamos vivendo o maior endividamento da nossa história. 2025, 2026 foi o ano com maior número de recuperação judicial de empresas, porque o microempreendedor está totalmente endividado. Né? Nós estamos vivendo um momento econômico muito complicado, com uma taxa Selic alta, e o governo, e aí não é uma crítica ao governo Lula ou ao governo Bolsonaro. Não, imagina. Não estou falando, não é nosso perfil. Não estou fazendo direita nem esquerda. Os governos brasileiros, ambos, durante muito tempo, manteve a economia, o economista vai poder dizer melhor que eu, mas manteve a economia com base no consumo. A gente investiu muito pouco em produção, muito em consumo. Então, sempre se manteve a economia com base em consumo. Por isso que há sempre o desenrola. O desenrola agora foi feito para quê? Para consumir, porque ele vai facilitar o consumo.
Só que as famílias estão muito apertadas financeiramente. Nem consumir está consumindo. Então o mercado, para alguns economistas, nós vamos entrar numa crise em 2027, novamente. Então isso tem tudo a ver com a área bancária. A advocacia bancária cresceu muito nos últimos anos por causa disso. Talvez seja um dos países que mais se fala em advocacia bancária. Por quê? Porque aqui nós temos uma fiscalização ineficiente do Banco Central, embora ele seja um órgão regulador muito competente, mas na fiscalização ele é ineficiente. Nós temos um sistema judiciário que ainda não consegue penalizar os bancos suficientemente, né? As indenizações são muito baixas, que no direito norte-americano, eu mostrei isso na ação do BMG, nós tivemos uma mesma prática de venda casada em Londres e nos Estados Unidos de 15 bilhões de indenização. Aqui no Brasil, quando a gente fala que um banco foi condenado em 1 milhão, 2 milhões de reais, nós falamos, nossa, quanto que o Banco Itaú ganhou em 14 anos cobrando do consumidor uma tarifa que ele não solicitou? Já fizeram projeções de mais de bilhões e ele fez um acordo de 11 milhões. Então, assim, isso vai continuar acontecendo no Brasil. Por quê? Porque o sistema nosso ainda é frágil. Então, a advocacia bancária, ele só tende a crescer. As ações de fraude, Zacarias, hoje, fraude, de cada 3 brasileiros, 1 já sofreu fraude. Eu tenho certeza que você conheceu alguém que já sofreu fraude. Tenho certeza. Porque de 3, 1, isso é dado. De cada 3 brasileiros, 1 sofreu fraude. Então, a advocacia em fraude bancária hoje, eu falo hoje para quem está começando, é maravilhoso. Porque você vai ter oportunidade de ter alguém que sofreu fraude e você vai conseguir advogar. Perto, um familiar, um amigo, alguém. Então a advocacia bancária só tende a crescer. E eu não fico satisfeito com isso, porque isso aumenta a judicialização, isso cria um problema para o país, um país que já tem tantas desigualdades, a gente gasta muito dinheiro no judiciário por causa da alta judicialização, e a gente não consegue resolver os problemas de uma maneira geral. Bom, doutor Leonardo, você vai me desculpar, eu até peço, peço se você pode o outro dia voltar comigo daqui. Claro. Aí vamos ver a sua agenda aí daqui uns 15 dias, a hora que você puder voltar, a gente vai fazer um outro programa de televisão, porque eu tenho muita coisa para lhe perguntar e tem muita coisa para falar. Eu quero agradecer a doutora Luciana Guimarães, que hoje está no Crime Cibernético, que te indicou. E eu quero também dizer parabéns pela sua oratória. É indiscutível também a tua profissão, isso aí traz muita bagagem também. Sua oratória é perfeita. Obrigado. E essa mecha eu tenho um delegado federal que é nosso amigo superintendente hoje em Santa Catarina. Ele tem um cabelão aqui. Você já deve ter visto, você trabalha muito, prende muita gente. Eu falo, você arruma esse cabelo para dar entrevista, ele faz o coque aqui e tal. Eu falei assim, você parece esse cara do departamento de narcótico americano, eu falo para ele. Tá? Eu quero agradecer a sua elegância por estar comigo aqui, perder o tempo. E outra, foi proveitoso, mas nós temos muita coisa para falar. Você tem muita coisa para falar aqui. Legal, obrigado. O nosso problema é a grade do Grupo Tati de Comunicação, que agradece esse conteúdo aí. Eu vou lhe chamar na próxima semana para a gente terminar esse papo, tá bom? Vai ser um prazer, obrigado pelo convite, prazer participar aí. Eu que agradeço ter perdido o seu tempo aí para falar assim. Eu quero dizer, o doutor Leonardo Garcia, ele é procurador do Estado hoje e lá o Estado dele permite e ele também advoga. Obrigado, doutor. Obrigado, grande abraço. Obrigado pela sua elegância. Tchau, tchau. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Apoio Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Grandes sonhos podem nascer em pequenos momentos. Um olhar, um encontro, um novo caminho, onde tudo pode mudar. Apresentamos Ano Premiado Santa Maria Outlet. Em parceria com a construtora Pereira Alvim, nasce uma promoção exclusiva para quem sonha grande. Viva a experiência de encontrar marcas nacionais e internacionais com descontos o ano todo. O melhor da gastronomia, lazer e diversão para toda a família. A cada R$1.000 em compras, ganhe um número da sorte e concorra a um terreno no alto do Castelo 3. E o primeiro passo dessa conquista começa aqui. Ano Premiado Santa Maria Outlet. O ano todo, uma promoção para quem sonha grande. Santa Maria Outlet e Pereira Alvim. Ter um
banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Cartão de Visita News, com Zacarias Pagnanelli. Apoio Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas.